Olá pessoal, sou o professor Everton Petila. Nessa videoaula nós estaremos trabalhando com os fundamentos de dependências funcionais e a normalização para bancos de dados relacionais. Até aqui nós assumimos que os atributos são agrupados para formar um esquema de relação. Para isso a gente pode utilizar tanto o bom senso do projetista de banco de dados ou realizar o mapeamento de um projeto de esquema de banco de dados com base no modelo de dados conceitual, como o modelo de dados, entidade e relacionamento que nós vimos na aula passada. Esses modelos fazem o projetista identificar os tipos de entidade e os relacionamentos, além dos seus respectivos atributos. Porém, nós ainda precisamos de algum modo formal de análise, ou seja, por que um agrupamento de atributos em um esquema de relação pode ser melhor que outro, já que até aqui nós não desenvolvemos nenhuma medida de adequação ou boas práticas para medir a qualidade do projeto, além da própria intuição do projetista. É justamente isso que nós veremos nessa videoaula. Nós vamos discutir parte da teoria que foi desenvolvida com o objetivo de avaliar os esquemas relacionais para a qualidade do projeto. Ou seja, como medir formalmente por que um conjunto de agrupamentos de atributos em um esquema de relação pode ser melhor do que outro. Basicamente, existem dois níveis em que podemos discutir as boas práticas de esquemas de relação. O primeiro é o nível lógico, também conhecido como nível conceitual. Ele identifica como os usuários interpretam os esquemas de relação e o significado dos seus atributos. Já o segundo é o nível de implementação, também conhecido como nível de armazenamento físico. E ele identifica como as tuplas de uma relação da base são armazenadas e atualizadas. Ou seja, enquanto no nível lógico nós estamos interessados apenas nos esquemas de relações da base e as visões, que são as relações virtuais, no nível de implementação, nós estamos interessados as tuplas em uma relação da base são armazenadas e atualizadas. A teoria de projeto de banco de dados relacional desenvolvida nessa videoaula vai se aplicar principalmente às relações da base. Ok pessoal, agora sim nós vamos discutir então a teoria formal do projeto de bancos de dados relacional. Nessa apresentação serão abordados os seguintes tópicos: diretrizes de projetos informais para esquemas de relação que podem ser usadas como medidas para determinar a qualidade de projeto de esquema da relação. Dependências funcionais, que é uma restrição entre dois conjuntos de atributos do banco de dados. Formas normais baseadas em chaves primárias. Para isso nós iremos discutir a primeira forma normal, conhecida também como 1FN, a segunda forma normal, conhecida como 2FN, e a terceira forma normal, conhecida como 3FN, ambas baseadas em chaves primárias. E finalmente, definições gerais da segunda e terceira formas normais. Antes de discutirmos a teoria formal do projeto de banco de dados relacional, nós vamos abordar 4 diretrizes informais que podem ser usadas como medidas para determinar a qualidade do projeto de esquema da relação. Primeiro, garantir que a semântica dos atributos seja clara no esquema. Sempre que agrupamos atributos para formar um esquema de relação, nós consideramos que aqueles atributos que pertencem a uma relação têm certo significado no mundo real. E a semântica de uma relação vai ser justamente isso, ou seja, o que significa os valores de atributos em uma tupla para aquela relação. Em geral, quanto mais fácil é explicar a semântica da relação, podemos dizer que melhor será o projeto do esquema da relação. Por exemplo, a figura mostra dois esquemas de relação sofrendo anomalias de atualização. Embora uma tupla no esquema de relação funcdep representa um único funcionário, ele inclui informações adicionais, como por exemplo, o nome do departamento para qual o funcionário trabalha, no caso é chamado de denome, o número do CPF do gerente de departamento, no caso chamado CPF gerente, e para a relação funcproj, cada tupla relaciona um funcionário a um projeto, mas também inclui o nome do funcionário, no caso chamado fnome, o nome do projeto, projnome, e o local do projeto, projlocal. Embora não haja nada logicamente errado com essas duas relações, elas violam a diretriz 1. Por quê? Porque elas misturam os atributos de entidades distintas no mundo real, que no caso funcdep mistura os atributos dos funcionários e departamentos, e funcproj mistura os atributos de funcionários, projetos e trabalhar em.
logo elas saem mal contra a medida de qualidade, né, do projeto citado. A segunda diretriz diz que deve-se reduzir a informação redundante nas tuplas, né? Ou seja, os esquemas de relação da base devem ser projetados de modo que nenhuma anomalia, seja de inserção, de exclusão ou de modificação, esteja presente nas relações. Caso haja alguma anomalia, por exemplo, a relação FUNC-DEP pode corresponder a uma consulta, né, ou um relatório que é exigido com frequência. Nesse caso, a anomalia deve ser anotada, né, e cuidada para que os programas que atualizam o banco de dados operem corretamente. É importante observar aqui, pessoal, que essa diretriz às vezes pode ser violada, né, a fim de melhorar o desempenho de certas consultas. Em geral, né, é aconselhável o quê? Usar relações da base sem anomalias e especificar visões que reúnem os atributos, né, frequentemente usados nas consultas importantes. A terceira diretriz diz que devemos reduzir os valores null nas tuplas. Bom, em alguns projetos de esquema, nós podemos ter atributos em uma relação que não se aplicam a todas as tuplas na relação, né? Consequentemente, nós vamos possuir muitos valores nulls nessas tuplas. Isso pode desperdiçar espaço no nível de armazenamento. Um outro problema que pode ocorrer é com a especificação de operações. Por exemplo, operações de seleção e de junção envolvem comparações, né? E se os valores nulls estiverem presentes nessas operações, os resultados podem ser imprevisíveis. Nós devemos então evitar ao máximo, né, de colocar os atributos que em uma relação da base podem ter valores null com frequência. Entretanto, né, se os valores null forem inevitáveis, tá, nós precisamos então garantir o quê? Que eles se apliquem apenas em casos excepcionais, né, e não a maioria das tuplas da relação. Para isso, existem dois critérios prioritários que determinam quando a inclusão das colunas podem ter valores nulls em uma relação, ou quando se deve ter uma relação separada, né, para essas colunas. São eles: primeiro, usar o espaço de modo eficaz, e segundo, evitar junções com valores nulls. Por exemplo, suponha que apenas 15% dos funcionários têm escritórios individuais. Nesse caso, né, há pouca justificativa para incluir, por exemplo, um atributo número escritório na relação funcionário. E em vez disso, né, o que poderia ser feito? Poderia ser criada uma relação func escritório para incluir tuplas apenas para funcionários, né, que possuam esses escritórios individuais. Dessa forma, nós estaríamos então evitando o desperdício de espaço no nível de armazenamento. Ok? A quarta diretriz determina que devemos reprovar a possibilidade de gerar tuplas falsas. Bom, em algumas circunstâncias de projetos, né, quando nós realizamos a junção de duas ou mais relações, e essas junções são realizadas através de atributos que não são correspondentes, ou seja, atributos que não são chave primária e chave estrangeira, pode ocorrer a criação de tuplas que não são tuplas referentes àquelas relações originais, né, que as criaram, ou seja, são tuplas adicionais, tá, que consequentemente são tuplas inexistentes, né, conhecidas como tuplas falsas, ok? E essa diretriz nos informa, né, que nós devemos projetar esquemas de relação de modo que possamos realizar as junções somente através de atributos correspondentes, ou seja, atributos que são chave primária e chave estrangeira, evitando, né, qualquer tipo de combinação de junção entre relações através de atributos que não são chaves correspondentes, ok? Dessa forma nós vamos excluir, né, qualquer possibilidade de estar criando essas tuplas falsas. Bom, pessoal, até aqui nós discutimos então algumas situações que levam os esquemas de relações problemáticas, né? E nesse sentido foram propostas 4 diretrizes para um bom projeto relacional, ok? Os problemas que foram apontados até aqui, né, podem ser detectados sem ferramentas de análise adicionais, tá? Esses problemas são anomalias, né, que causam um trabalho redundante durante a inserção e modificação em uma relação, o desperdício de espaço de armazenamento que pode ser ocasionado devido a valores nulls, né, e a dificuldade de realizar tanto seleção quanto uma operação de junção, né, por causa também do valor null,
e geração de dados inválidos, né, ocasionados aí pelas tuplas falsas, que ocorrem em junções de relações com atributos que não representam um relacionamento apropriado, né? Ou seja, atributos que não são chave estrangeira e chave primária. Ok, pessoal? Então vamos iniciar nossa segunda parte. Dependências funcionais. Bom, como eu havia dito anteriormente, até aqui nós lidamos apenas com algumas das medidas informais, né, do projeto de banco de dados. Ok? A partir de agora, será introduzida então uma ferramenta formal para análise de esquemas relacionais. E ela que nos permite detectar e descrever, né, alguns dos problemas mencionados em termos precisos. E além disso, né, o conceito isolado mais importante na teoria de projeto de esquema relacional é justamente o conceito de dependência funcional. Ok? Mas o que viria a ser uma dependência funcional? Uma dependência funcional é uma restrição entre dois conjuntos de atributos do banco de dados. Por exemplo, suponha que exista um banco de dados relacional, né, que tenha N atributos. E esse esquema de banco de dados, né, ele é descrito por apenas uma única relação. Ok? Então temos uma relação, podemos por enquanto imaginarmos ela como uma tabela, né, composta por vários atributos. Uma definição funcional, né, indicada por X possui dependência funcional para Y, quer dizer que existe dois conjuntos de atributos, né, um conjunto de atributos chamado X e outro conjunto de atributos chamado Y, sendo ambos subconjuntos de R, né, subconjuntos dessa relação que nós estamos imaginando. Especifica uma restrição sobre possíveis tuplas que podem formar um estado de relação R de R. Ou seja, a restrição, né, nos indica que quaisquer duas tuplas, tá? No caso chamado T1 e T2, que possuam esses atributos de X, do conjunto X, com valores idênticos, também deve ter para os atributos do conjunto de Y, nas duas tuplas, valores idênticos. Mas o que isso significa? Bom, isso significa que os valores dos atributos de Y, né, de uma tupla qualquer, dependem ou são determinados pelos valores dos atributos de X. Tá? Como alternativa, nós dizemos que os atributos de X, né, de uma tupla qualquer determinam exclusivamente ou funcionalmente, né, os valores dos atributos de Y. Tá? Também nós podemos dizer que existe uma dependência funcional de X para Y, ok? Ou que Y é funcionalmente dependente de X. Assim, a funcionalidade X determina Y em um esquema de relação R, C e somente C, sempre que duas tuplas de R combinarem seu valor de X, né, elas devem também necessariamente combinar os seus valores de Y. Se uma determinada restrição sobre R, né, sobre essa relação, declarar que não pode haver mais de uma tupla com um determinado valor X, né, em qualquer instância da relação R, ou seja, nesse caso X é uma chave candidata de R, né, isso implica que X determina funcionalmente Y para qualquer subconjunto de atributos de Y nessa relação, já que duas tuplas, né, em qualquer estado dessa relação, em qualquer estado válido, não terão o mesmo valor de X. Ok? Então, pessoal, de forma resumida, né, nós podemos dizer que uma dependência funcional é uma propriedade da semântica, né, ou significado dos atributos, como eles se relacionam entre si, para especificar as dependências funcionais que devem ser mantidas em todos os estados de relação. Vamos a alguns exemplos. Considere o esquema da relação func-proj da figura. Pela semântica dos atributos e da relação, nós sabemos aqui que as seguintes dependências funcionais devem ser mantidas. CPF proj número determina funcionalmente horas, CPF determina funcionalmente fnome, né? E proj número determina funcionalmente prognome e proglocal. Né? Mas o que significa isso? Significa que, para o primeiro caso, né, o valor do CPF de um funcionário, né, determina funcionalmente o nome do funcionário, que no caso é fnome. Segundo caso, o valor do número do projeto, né, que é prognúmero, determina funcionalmente o nome do projeto, prognome, e o seu local, né, proglocal. E no último caso, né, uma combinação dos valores CPF e prognúmero
determina funcionalmente o número de horas que o funcionário costuma trabalhar no projeto por semana, né? Que é o atributo horas. Já em relação ao esquema de relação FuncDep, ilustrado pela letra A, nós podemos dizer que, dado um valor de CPF qualquer, nós sabemos o valor de fnome, data nasce, endereço, né? E assim por diante. Bom, após conceituarmos então as dependências funcionais, né, nós estamos prontos para usá-las na especificação de alguns aspectos da semântica dos esquemas de relação. Considerando que um conjunto de dependências funcionais é dado para cada relação e que cada relação tem uma chave primária, né, designada, essa informação combinada com os testes para as formas normais que vai controlar o processo de normalização para o projeto do esquema relacional. Vamos lá então. O processo de normalização foi proposto inicialmente por COD, né? Ele leva um esquema de relação por uma série de testes, tá? Para certificar se ele satisfaz certa forma normal. Inicialmente, COD propôs 3 formas normais, né? No caso ele chamou de primeira, segunda e terceira forma normal. Todas essas formas normais estão baseadas em uma única ferramenta analítica, né, que são as dependências funcionais entre atributos de uma relação. Existe ainda a quarta forma normal, conhecida como 4FN, e a quinta forma normal, conhecida como 5FN, né? Essas formas normais foram propostas mais tarde também por COD, com base nos conceitos de dependências multivaloradas e dependências de junção. Essas duas formas normais não serão discutidas nessa videoaula, pois a utilidade prática, né, dessas formas normais são questionáveis quando as restrições sobre as quais elas estão baseadas, né, são muito raras e difíceis de detectar pelos projetistas. Além disso, o projeto de banco de dados praticado na indústria, né, hoje em dia, presta atenção particular à normalização até a 3FN, ok? Então esse é o motivo aí por nós estarmos trabalhando com 1FN, 2FN e 3FN nessa videoaula. Mas o que viria a ser a normalização de relações, né? Bom, a normalização pode ser considerada um processo para se analisar os esquemas de relação, dados com base em suas dependências funcionais e chaves primárias, ok? O que se pretende com isso, né? O que se pretende é conseguir que as propriedades desejadas, que são a minimização da redundância e a minimização de anomalias, né, como inserção, exclusão e atualização, possam ser diminuídas, né? A gente pode considerar a normalização de dados como um processo de analisar os esquemas de relação, dados com base em suas dependências funcionais e chaves primárias, para conseguir as propriedades desejáveis, né, que são a minimização de redundância e de anomalias. Esse processo pode ser considerado como um processo de filtragem, para que o projeto tenha uma qualidade cada vez melhor. Bom, na prática, né, o que acontece é que os esquemas de relação que são insatisfatórios, ou seja, que não atendem a determinados testes, né, formais, que no caso são representados por 1FN, 2FN e 3FN, eles são decompostos em esquemas de relação menores, para que seja possível atender esses testes, né, e, consequentemente, as propriedades desejáveis. A forma normal de uma relação refere-se à condição de forma normal mais alta a que ela atende e, portanto, indica o grau ao qual ela foi normalizada. O que isso significa? Significa que uma determinada relação que está, por exemplo, na 3FN, ela consequentemente atende às formas normais 1FN e 2FN. Assim como se ela tivesse na 2FN, né, ela atenderia à primeira forma normal. Primeira forma normal. A primeira forma normal determina que os únicos valores de atributos permitidos são os valores atômicos, ou valores indivisíveis. Na prática, né, o que isso significa? Significa que devem ser reprovados os atributos multivalorados, os atributos compostos, né, e as combinações dos dois, né, atributos multivalorados e compostos ao mesmo tempo. Ela afirma ainda que o domínio de um atributo deve incluir apenas valores atômicos, né, ou seja, valores simples,
valores que são indivisíveis. Logo, a 1FN reprova você ter um conjunto de valores, né, ou uma tupla de valores para um determinado atributo. Ok? Então vamos a um exemplo. Considere o esquema de relação departamento da figura, né, e suponha que nós estendamos aí o atributo delocal, que no caso seria as localizações do departamento. Ok? Como nós podemos ver, né, essa relação não está na 1FN. Por quê? Porque delocal, no caso, não é um atributo atômico, já que podem existir diversas localizações para um departamento. Então existem aí duas maneiras possíveis, né, para se examinar o atributo delocal. Ok? A primeira, o domínio delocal contém valores atômicos, né? No entanto, algumas tuplas podem ser um conjunto desses valores. Logo, nesse caso, delocal não é funcionalmente dependente de chave primária de número. A segunda maneira diz que o domínio de delocal contém conjuntos de valores e, portanto, não é atômico. Nesse caso, denúmero determina funcionalmente delocal. Então podemos concluir, né, que a relação departamento não está na primeira forma normal. Existem três técnicas principais para conseguir a primeira forma normal para essa relação, que são: remover o atributo e colocá-lo em uma relação separada. No caso, nós vamos remover o atributo delocal, que viola a primeira forma normal, né, e colocá-lo em uma relação separada, que poderia ser localização dep, por exemplo, junto com a chave primária de número de departamento. Ok? A chave primária dessa nova relação vai ser a combinação de denúmero e delocal. Dessa forma, né, vai existir então uma tupla distinta em localização dep para cada local de um departamento. Ok? Isso vai decompor a relação em duas novas relações, né, passando assim para um FN. O próximo passo da técnica nos determina que devemos expandir a chave. Significa que deve-se expandir a chave de modo que deve-se haver uma tupla separada na relação departamento para cada local de um departamento. Nesse caso, a chave primária vai se tornar a combinação de denúmero e delocal. Ok? E o último passo da técnica nos determina que devemos usar vários atributos atômicos. Significa que, se o número máximo de valores for conhecido para o atributo, podemos substituir o atributo pelos valores atômicos que passariam a ser novos atributos. Por exemplo, se for conhecido que no máximo 3 locais poderão existir para um departamento, então pode-se substituir o atributo delocal pelos 3 atributos atômicos, que são delocal 1, delocal 2 e delocal 3. Ok? Essa solução tem desvantagem, né? Porque você pode estar introduzindo aí diversos valores nuls se a maioria dos departamentos, né, não tiver essas 3 localizações. Ok? Então esse terceiro passo da técnica, né, ele acaba se tornando aí contraindicativo. Das 3 soluções possíveis, a primeira geralmente é considerada a melhor, porque ela não sofre redundância, né, e ela também é mais geral do que as outras duas. Segunda forma normal. A segunda forma normal, ou 2FN, é baseada no conceito de dependência funcional total. Uma dependência funcional se diz total quando, por exemplo, nós temos 2 conjuntos de atributos, tá? Conjunto X e conjunto Y, né? Dado que X determina funcionalmente Y, né, uma dependência funcional é total quando a gente remove um determinado atributo do conjunto X e, consequentemente, X passa a não exercer mais essa dependência funcional sobre Y. Ok? Por exemplo, no esquema de relação func-proj, aí ilustrado pela letra B, nós temos os atributos CPF projeto, né, determinando funcionalmente horas. Ok? Nesse caso, nós temos uma relação de dependência total. Ou seja, nem CPF determina horas, né, e nem somente o projeto número isolado vai determinar horas, né, mas o par
CPF, proj número, que irão determinar horas, ok? Por outro lado, se nós tivéssemos a dependência CPF, proj número, determinando funcionalmente fnome, nós teríamos uma relação parcial, né? Porque quem determina fnome é CPF, ok? E não o par CPF, proj número. Nesse caso, nós não teríamos uma dependência funcional total. Então, a definição mais formal, né? Um esquema de relação R está em 2Fn se cada atributo, né, não principal, chamado A, na relação R, for total e funcionalmente dependente da chave primária de R, né, o que nós acabamos de ver. Mas na prática, né, o que consiste o teste para 2Fn? Consiste em nós testarmos as dependências funcionais cujos atributos do lado esquerdo fazem parte da chave primária. Bom, se a chave primária tiver um único atributo, né, então o teste nesse caso não precisa ser aplicado. Voltando lá na nossa relação func-proj, né, da figura, nós podemos notar que essa relação, embora esteja na 1Fn, ela não está na 2Fn, ok? Por quê? Porque nós temos o atributo principal aí, fnome, né, que viola a técnica de 2Fn por causa tanto da segunda dependência funcional, assim como da terceira dependência funcional, onde nesse caso nós temos os atributos que não são principais, né, no caso são proj-nome e proj-local, aí na dependência funcional 3. Já que as dependências funcionais 2 e 3 tornam os atributos, né, fnome, proj-nome e proj-local parcialmente dependentes da chave primária, né, que no caso é CPF proj número, temos então uma violação aí para o teste de 2Fn. Bom, identificando então as dependências funcionais, o próximo passo seria realizar a normalização, né, para esse esquema de relação passar então para 2Fn. Que os atributos que fazem parte da chave primária, que não são total e funcionalmente dependentes, devem ser decompostos então em novas relações, ok? Desse exemplo nós teríamos então a decomposição do esquema de relação func-proj em 3 novas relações, onde a primeira seria a normalização da dependência funcional 1, né, que poderíamos chamar de relação FP1, que irá possuir os atributos CPF, proj número e horas, ok? A segunda relação poderíamos chamar de FP2, teria os atributos CPF e fnome, né, correspondendo aí à segunda dependência funcional. E finalmente a terceira e última relação, né, que poderíamos chamar de FP3, que seria composta pelos atributos proj número, proj nome e proj local. Desse modo nós não teríamos mais nenhum tipo de dependência funcional parcial, né? Todas as relações possuiriam dependência funcional total. Vamos então para a terceira forma normal. Terceira forma normal. A terceira forma normal, ou 3Fn, é baseada no conceito de dependência transitiva, ok? Uma dependência funcional sobre 2 conjuntos de atributos x e y, onde x determina funcionalmente y, né, em um esquema de relação R, é uma dependência transitiva se houver um conjunto de atributos que nem sejam uma chave candidata nem um subconjunto de qualquer chave de R. E, mesmo assim, se x determinar funcionalmente esse conjunto de atributos, né, assim como esse conjunto de atributos determinar funcionalmente y. Ok? Vamos ver na prática o que isso significa. Por exemplo, para o esquema de relação func-dep, ilustrado aí pela letra A, nós notamos que a dependência CPF para CPF gerente é transitiva por meio de denúmero, né, na relação. Porque ambas as dependências CPF para denúmero e denúmero para CPF gerente se mantém, né? Além disso, denúmero não é nem uma chave por si só, né?
nem um subconjunto de chave de FuncDep. Então, de forma intuitiva, aí nós podemos notar, né, que a dependência de CPF gerente sobre dnúmero é indesejável, né, na relação, porque dnúmero não é uma chave primária de FuncDep. Então, como definição da terceira forma normal, nós temos que, de acordo com a definição original de COD, um esquema de relação R está na 3FN se ele satisfizer a 2FN e nenhum atributo não principal de R for transitivamente dependente da chave primária, né? Foi o que nós acabamos de ver. Então, voltando lá no nosso exemplo, né, nós notamos que o esquema de relação FuncDep da figura, ilustrado pela letra A, está na 2FN, pois não existe dependência parcial sobre uma chave, né? No entanto, FuncDep não está na 3FN, porque nós temos aí a dependência transitiva de CPF gerente e também denome, né, em CPF por meio de dnúmero. Então, como alternativa, nós podemos normalizar FuncDep decompondo essa relação, né, em dois novos esquemas de relação, né? O primeiro conteria os atributos fnome, CPF, data nasce, endereço e dnúmero, ok? E a segunda relação teria os atributos dnúmero, dnome e CPF gerente. Né? Nós podemos notar também que essas relações vão representar os fatos, né, de entidades independentes, tanto para funcionários quanto para os departamentos. Caso fosse necessário uma operação de junção sobre as duas relações, né, nós poderíamos estar realizando então uma junção natural que iria recuperar a relação original FuncDep, né, sem gerar nenhum tipo de duplas falsas. Em relação ao processo de normalização, não é necessário remover as dependências parciais antes das dependências transitivas, né? Ou seja, não preciso realizar as técnicas de 3FN depois de 2FN, tá? Porém, historicamente, né, o que se tem realizado na prática é primeiro realizar as técnicas de 2FN para depois, consequentemente, realizar a 3FN. A tabela seguinte resume de maneira informal as três formas normais, né, que nós vimos nessa videoaula, com base nas chaves primárias, nos testes usados em cada uma e a solução, né, da normalização que foi realizada para se atingir uma determinada forma normal. Ok, pessoal, nós encerramos então nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima.